Olá pessoal, neste vídeo eu vou ensinar vocês como diferenciar palavras homófonas que são muito frequentemente confundidas no inglês, inclusive por pessoas nativas. Elas são his, its, your, whose, their, where e then. Na verdade, estas aqui, where, não são homófonas na verdade, porque é we're, where e were. Só que mesmo assim elas são frequentemente confundidas, acredito, pela similaridade de escrita. Eu vou deixar na descrição do vídeo links para que vocês possam pular para a palavra desejada, caso vocês já saibam alguma dessas, certo? Só olhar na descrição lá. Então, por que esses erros acontecem, mesmo por pessoas nativas? Porque muitas vezes é por erro de escrita mesmo, na hora de digitar, esquece de alguma letra. Quem nunca escreveu, por exemplo, mais ao invés de mas? E elas nem sequer têm a mesma pronúncia em português. Então imagina a frequência disso quando as palavras têm a mesma pronúncia, como nesse caso. Mas pode ser também por falta de educação, assim, não recebeu a educação correta em ortografia ou sei lá, e a pessoa literalmente não sabe. Eu já vi muitos casos de pessoas escrevendo there várias e várias vezes no mesmo texto quando queria dizer este there aqui. E isso é muito feio, é horrível. É horrível de ler isso. Ah, algumas palavras estão em negrito, né? Como esse aqui, este e este. Eu coloquei elas em negrito porque eu acho que elas são as mais importantes de vocês decorarem certinho, aprenderem certinho e não errar, porque elas são as mais feias quando você erra, certo? Ah, e já vou dar um spoiler, desde já. Todas as palavras com apóstrofe são todas abreviações. Então é uma regra muito boa de lembrar que as palavras com apóstrofe são abreviações, certo? Então vamos começar. Começando com o primeiro par aqui. His. É, Eu, particularmente, gosto de pronunciar diferente. Eu gosto de pronunciar esta como his, esta como his, certo? Um E mais fechado, assim. His. Só que nem todo mundo faz isso. Então, e não é uma regra estabelecida. Então, o his, como eu já falei, é uma abreviação de he mais is. Então, significa ele vai ou ele é. Então, exemplos. He's gonna do it. Ele vai fazer isso. I don't think she's back yet. Eu não acho que ela já tenha voltado, que ela já voltou. Este yet aqui significa ainda. E o his é a forma possessiva de he, ele. Então, por exemplo, I accidentally scratched his car yesterday. Arranhei acidentalmente o carro dele ontem. I'm in love with his girlfriend. Eu estou apaixonado pela namorada dele, certo? Isso é fácil. Separa. Para o próximo. It's com ou sem apóstrofe. Então, o com apóstrofe é uma abreviação de it mais is. É o mesmo caso anterior, só que com it. Então, it's going to snow. Vai nevar. What time is it? Que horas são, né? Que horas são? É 9 horas. Na verdade, em português se diz são 9 horas, mas no inglês é no singular. Então é it's 9 o'clock, não they are 9 o'clock. Okay? Don't do that. It's very annoying. Não faça isso. Isso é muito irritante. E o it's sem apóstrofe é igual ao his. É a forma possessiva do it. Então, Pluto is a very lonely. Uh, Pluto is very lonely in its orbit around the sun. Então, o planeta Plutão está muito sozinho em sua órbita ao redor do Sol, muito solitário. The pug dog is famous for its curly tail. O pug, que é uma raça de cachorro, é famosa por sua cauda enrolada, certo?
Então, o it's possessivo é o sem apóstrofe e o it's com apóstrofe é a abreviação. Então, repara que o it's possessivo ele só é usado para, assim, para possessão de objetos, coisas que não são pessoas, que você não usa he or she para denominar. Então, Plutão é um objeto, então é a órbita de Plutão. Como Plutão é um objeto, você usa its. E o cachorro é um animal. E para animais que não são de estimação, assim, que não são amigos de ninguém, vamos supor que você não tem um carinho especial, não é o seu cachorrinho desde a infância e tal, você usa its. Se for um bicho que você tem carinho, aí você pode usar his, or she, se for uma fêmea, né? Jogo do um erro. Temos aqui o comentário do Ed Sheeran, um cantor, que ele fez no vídeo da música dele Photograph. Here's my brand new video for Photograph. P.S. It's me. Aqui está o meu novíssimo vídeo de Photograph. P.S. Sou eu. Na verdade, ele não falou sou eu aqui, porque ele usou o it's errado. O it's aqui era para ter apóstrofe, que é a abreviatura de it e is. E, na verdade, ele usou o sem apóstrofe aqui. Eu particularmente acho que se você vai fazer um vídeo que é para ter 100 milhões de visualizações, como tem esse, e um comentário que vai ter 50 mil likes, o mínimo que você devia fazer é gastar mais de 2 segundos na revisão do seu comentário. Mas quem sou eu para dizer, né? Outra coisa, brand new é novíssimo, ou também assim, novinho em folha, esse é o sentido, novinho em folha. Your. A pronúncia pode ser tanto your quanto your. Eu gosto de falar esse como your e esse como your. Só que, novamente, não é regra. Né? Inclusive, tem duas músicas que provam isso. Tem uma música do Coldplay chamada Politic, em que ele fala Tell me you're a politic. Só que é esse you're aqui. Né? Diga-me que você é um político. E tem uma outra música também da banda Smash Mouth, que diz Hey now, you're a rockstar. E eles falam your. Só que é esse mesmo you're aqui, porque ei, você é uma estrela do rock. Então é o mesmo sentido de you are, só que um fala your e outro your, tá? Então, esse primeiro your é a abreviação de you are, e ele aqui temos alguns exemplos, ó. You're back already. Você já voltou? Quem se lembra da longínqua data de 2000 e pouco, acho que 2004 por aí, que estourou nas rádios aquela música do James Blunt. You're beautiful, it's true. Que deu até nojo, de tanto que tocava nessa rádio e ficou insuportável essa música. Mas eu gosto de dar exemplos de música porque ajuda a lembrar. Lembrando dessa música triste, de tanto que tocou, você lembra do Your com apóstrofe. Você é bonita, você é linda, sei lá. E tem essa outra também, que é bem melhor, que é a do The Mamas and the Papas. If you're going to San Francisco, be sure to wear some flowers in your head. Essa música é boa. E o yours, forma possessiva, por exemplo, should we go to my place or your place? Essa é uma frase bastante clássica. Vamos supor que você está planejando uma noite de videogame com os amigos. Com algum amigo seu. Nós vamos para minha casa ou para sua casa? Para qual dos dois a gente vai fazer isso? Como também é usado, por exemplo, muito em contextos de assim, rala e rola. Em vez de ir no motel, nós vamos para minha casa ou para a sua para fazer. E I don't like your tone, mister. Eu não gosto do seu tom, senhorzinho. Que seria o que uma mãe diria para o filho quando acha que ele está se comportando mal ou está usando um tom de voz ofensivo com ela. Certo? Vamos para a próxima. Whose. Ou whose. Eu gosto de fazer essa diferença de... Esse aqui eu pronuncio como whose.
com um S bem curto assim no final, e whose com Z no final para diferenciar, mas nem todo mundo faz isso, novamente. Então, essa aqui é a abreviação de who mais is, e aqui é a forma possessiva de who, mesma história. Que significa, de fato, cujo ou do qual. Então, whose aqui, vamos começar pela direita dessa vez. The life of a teenager whose parents are strict must be very sad. Então, a vida de um adolescente cujos pais são rígidos deve ser muito triste. Os pais que não deixam ele sair para lugar nenhum, e se divertir e ser adolescente, né? She's the woman whose purse was stolen last week. Ela é a mulher cuja bolsa foi roubada na última semana, na semana passada. Ou você pode usar como a forma do qual. Ela é uma mulher, a bolsa da mulher, foi roubada na última semana. Mas essa construção é mais esquisita, né, do que cujo. Eu prefiro usar cujo, mas o sentido é o mesmo. A vida de um adolescente do qual os pais a vida de um adolescente, os pais do qual são rígidos, deve ser muito triste. Então é uma outra construção que você pode fazer, que é mais menos recomendada, na minha opinião, muito mais esquisita. E o whose com apóstrofe é a mesma história de abreviação, de alguma coisa mais verbo to be, no caso who mais is. Então, who's gonna save the world tonight? Daquela música que ficou famosa do Swedish House Mafia esses últimos anos aí, que foi a última música que eles fizeram antes de se desfazer como banda. E she's the girl who's gonna rock the world. Então ela é a garota que irá abalar o mundo. Certo? Chegamos aqui num exemplo triplo. There, there e there. Não há qualquer diferença de pronúncia entre esses três. A primeira é uma abreviação, como sempre, lembrando da apóstrofe. They're going to the Oasis concert. Eles vão para ou eles estão indo, né, para o concerto, não sei se diz concerto em português, é o show. Eles vão para o show do Oasis, ou estão indo para o show do Oasis. I think they're pretty cool people. Eu acho que eles são pessoas muito legais. Veja que nesses exemplos eu só usei o are no sentido de são, né? Mas você pode fazer com o exemplo de estão. O are, nesse caso, pode ser um exemplo de estar em vez de ser. Como em qualquer caso de is ou are, você tem que ver pelo contexto. Se ele significa estar ou ser. Aí o do meio aqui é a forma possessiva do they. I hope their coats are thick enough to withstand this cold. Eu espero que os casacos deles sejam grossos o suficiente para suportar este frio. Então, their aqui significa deles. I love Coldplay, especially their older albums. Então, eu adoro Coldplay, especialmente seus álbuns mais antigos ou os álbuns mais antigos deles. Usar seus ou deles não muda o fato de ser uma forma possessiva do they. E o there, com o que seria igual o there aqui com a apóstrofe, só que sem o y e sem a apóstrofe, significa lá ou naquele lugar, e é usado com o verbo to be para indicar a existência. Então, have you ever been to Disney? I've always wanted to go there. Então, eu sempre quis ir lá. Você já foi para a Disney? Você já esteve na Disney? Eu sempre quis ir para lá. Então, there. There is a place in the distance, a place that I've been dreaming of. Isso é uma música do DJ Madeon, um cara francês, que chama The City, a cidade, que ele fala essa frase. Há um lugar na distância, um lugar com o qual eu estive sonhando.
E a música do Dead Mouse, se fala Dead Mouse, mas escreve Dead Mo 5, que é um cara da música eletrônica bem popular hoje em dia, que ele fala There Might Be Coffee, é o nome da música, na verdade, o título da música, que significa pode haver café, poderá ter café, certo? Então vamos lá. Chegamos nos exemplos que não são homófonos, eles não têm a mesma pronúncia. Então temos we're, where e were. Então repara que isso é uma ordem de o quão fechado é o E. Então aqui o E é bem aberto. We're, where, que é o E mais ou menos como um acento agudo no português. E o were. Então o primeiro, we're, é uma abreviação de we mais are. Inclusive a pronúncia faz alusão a isso, né? We're. We're going to the movies. Are you coming? Então, literalmente, isso significa nós estamos indo para o cinema, para ver um filme. Você está vindo? Só que, na verdade, o sentido aqui é você quer vir? Isso é um convite. Então, é muito comum falar Are you coming? Para um convite de tipo, você vai vir conosco ou não? Sabe? We're not entirely convinced you will pay us back. Então, esse aqui poderia ser como se fosse um banco falando com, ou não, uns mafiosos falando com alguém que eles emprestaram dinheiro. Nós não estamos totalmente convencidos que você irá nos devolver o dinheiro, você irá nos pagar o que você pegou emprestado. Where significa onde ou o lugar no qual. Então, por exemplo, é uma música do Skrillex e Diplo, que é Where Are You Now? Esse you aqui é a letra U, é a letra U do inglês, só que como tem a mesma pronúncia de U, que é Y-O-U, eles usaram como um substituto para ficar assim, ficar cool a frase, para ficar maneira, o nome da música. Mas é you aqui, tá? De você mesmo. Então, where are you now? Onde está você agora? Onde você está agora? E this is where I was born. Então, aqui é onde eu nasci. Este é o lugar no qual eu nasci. Então, nesse caso, nesse caso, o where aqui é o sentido de lugar no qual. Este é o lugar no qual eu nasci. Ou onde eu nasci também, que em português também tem o mesmo sentido. Você pode usar onde para substituir lugar no qual também, em português. Então, e were é a forma passada do verbo to be. Pode significar desde foi, éramos, eram, ou seja, o passado simples, para diferentes conjugações, para ele foi, nós éramos e eles eram. Pode significar o subjuntivo, que é uma forma verbal que indica incerteza. Então, se ele fosse, é uma incerteza. Então, se ele fosse, se nós fôssemos, ou se eles fossem. É a mesma coisa, só que para o subjuntivo do passado. Ou também, como todo verbo to be, pode tanto significar ser quanto estar. Então, a forma estar destes dois sentidos também, o passado simples e o passado subjuntivo. Esteve, estivesse. Então, When You Were Young. É uma música do The Killers, muito boa essa música, recomendo muito vocês ouvirem. Que é Quando Você Era Jovem. E How I Wish You Were Here, que é uma música do Pink Floyd que é igualmente fodástica também, não podem deixar de ouvir. Que é como eu queria que você estivesse aqui. Então, nesse caso, o were é o subjuntivo e, neste caso, o were é o passado simples. Certo? Quando você era jovem e se você estivesse aqui. Aham, chegamos no fatídico then e then. Eu vejo o pessoal direto errando esses dois na internet. Eu gosto muito de ler comentário do YouTube, dos vídeos que eu vejo, então eu vejo muito isso. Quase todo dia eu vejo alguém errando isso. E é feio, gente. É feio mesmo, então evitem errar isso. O primeiro then é usado para comparações. Algo é mais do que alguma coisa, ou algo é menos do que alguma coisa. Só que você não pode usar o then para comparações de igualdade. Por exemplo, o João é tão bom quanto
O Victor, ele é tão leal quanto o Victor, tão alegre quanto. Nesse caso você usa as. John is as good as Victor. John is as loyal as Victor. John is as happy as Victor. Então, quando a comparação é de igualdade assim, você quer falar que alguém é tão quanto o outro, você usa as, adjetivo as, certo? Exemplos. My milkshake is better than yours. Essa é uma música que eu não vou nem citar quem fez, porque eu nem lembro direito, só lembrei do exemplo na hora. E a letra é meio, se você for destrinchar o sentido da letra, é bastante pornográfico, então deixa pra lá. The universe is larger than anyone can imagine. O universo é maior, é mais grande, você pode... É que em português é horrível dizer mais grande, né? Mas, por exemplo, em espanhol você pode dizer. Ok, vamos lá. O universo é maior do que qualquer um pode imaginar. Isso é uma comparação de superioridade, veja. O universo é maior do que a imaginação das pessoas. As pessoas não conseguem imaginar algo que é... O que elas conseguem imaginar é menor do que o tamanho real do universo. Então essa é, de fato, uma comparação de superioridade aqui. Corvos são menores do que corvos. Como assim corvos são menores do que corvos? É porque esses dois pássaros, em inglês, têm nomes diferentes. Porque são, de fato, espécies diferentes de pássaros. Os dois são pássaros pretos, parecendo corvos mesmo. Só que o raven tem o dobro do tamanho de um crow. Só que em português, por alguma razão, a gente não decidiu dar os nomes adequados, que era para ser nome diferente, a gente decidiu chamar os dois de corvos. Provavelmente porque nenhum dos dois pássaros existe no Brasil, então a gente está pouco se ferrando se fala um nome diferente ou não. Então, por isso que, nesse caso, os corvos podem ser menores do que os corvos, porque são corvos diferentes. E o then com e significa então, ou e então, ou sendo assim, nesse caso. Então, his face became pale, then white, then he fainted. O rosto dele ficou pálido, então ficou branco, então ele desmaiou. Oh, you double your bet. Then I'll triple mine. Você vai dobrar a sua aposta? Neste caso, eu vou triplicar a minha. Sendo assim, vou triplicar a minha. Então, eu vou triplicar a minha. Tanto faz. Nesse caso, o sentido é o mesmo. Tá? E para finalizar, mixing up your with your just because they sound similar is like mixing up catastrophe with catastrophe. Misturar ou confundir your com your, ou your com your, ou your com your, só porque eles soam similar, é como confundir catástrofe com troféu de bunda de gato. Essa piada é muito mais engraçada em inglês, na verdade ela só funciona em inglês, né? Mas quando eu vi pela primeira vez eu ri muito dessa imagem. Vou finalizar o vídeo por aqui e eu espero que vocês vejam também o meu outro vídeo sobre thought, tough, though, thorough e outras palavras com TH, R, O e U que se escrevem muito parecido, mas têm significados e pronúncias completamente diferentes. O link para este vídeo vai estar na descrição. Eu peço desculpas pela variação de som, que às vezes fica mais alto e baixo, esse é um problema do meu microfone mesmo. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela atenção até aqui. Eu sei que é um vídeo bastante longo, né? E espero que tenham gostado. Valeu, falou!